Fala nação, Paula Matos em mais um vídeo de opinião e o assunto de hoje é Pedro Guilherme. O atacante do Flamengo voltou a ter o nome em alta sobre uma possível transferência para o Palmeiras, porque não é novidade para ninguém que o Alviverde quer a contratação do nosso camisa 21. No entanto, o Flamengo não está interessado em negociar o atacante, já bateu o martelo em relação a isso, principalmente por adotar uma postura de não reforçar nenhum rival brasileiro. Apesar disso, o Palmeiras não desiste da contratação e as mídias esportivas, as redes sociais, continuam falando muito sobre uma possível transferência do Pedro, justificando, inclusive tentando justificar, que ele estaria infeliz, estaria triste no Flamengo. Entre os diversos argumentos que são apresentados para ver como positiva a transferência do Pedro do Flamengo para o Palmeiras, está a questão da Copa do Mundo. Ele seria titular no Alviverde e poderia ter mais chances na Copa do Catar de 2022. E é sobre isso que eu vou começar a falar. O técnico Tite já deixou bem claro que uma possível convocação do Pedro não está ligada com o fato dele não ser titular no Flamengo. O que isso significa? Ainda que o Pedro seja reserva, se o Tite achar que é favorável e que é necessário contar com o atacante na Copa do Mundo, isso não vai impedi-lo de estar no Catar em 2022. É bem verdade que todos os jogadores têm o desejo de defender o seu país, principalmente na Copa do Mundo, que é o maior evento esportivo, mas uma ida para o Palmeiras e uma titularidade repentina, digamos assim, não estão nitidamente ligados à possível convocação do Pedro para a Copa do Mundo ou não. Então esse argumento já foi por água abaixo. Outro argumento que eu vejo falarem muito: o Pedro não está feliz no Flamengo porque o Pedro não é titular. Eu achei engraçado que quando o Pedro estava na Fiorentina, por exemplo, que o Pedro não era titular, ninguém levantou nenhuma possibilidade do Pedro estar infeliz, do Pedro estar triste, do Pedro estar sendo mal aproveitado. Ninguém nem lembrava do Pedro. Mas foi só ele vir para o Flamengo que começaram a aumentar e tentar forçar uma rivalidade entre Pedro e Gabigol, justificando que ele viveria às sombras do Gabi, que ele seria sempre um reserva do Flamengo e que ele seria sempre um reserva de luxo. O que também não é verdade, porque o próprio Pedro, em diversas oportunidades, falou que sempre quis vir para o Flamengo, que foi um desejo muito grande, um sonho muito grande defender o manto sagrado, que ele não estava feliz no exterior e fez todo o possível para vir para cá. Tão infeliz o Pedro está que de 107 jogos que o Pedro disputou desde sua chegada ao Flamengo em 2020, ele foi titular na metade deles, 54. Lembrando que na época o Flamengo já tinha o Gabigol, que chegou em 2019. Então, o Pedro tem um bom aproveitamento, os números dele no Flamengo também comprovam que essa teoria que estão tentando inventar sobre o Pedro ser mal aproveitado não existe. Todos os números dele comprovam que ele é, sim, bem aproveitado pelo Flamengo, e ele está tendo até mais oportunidades com o técnico Paulo Souza. O Mister comandou 9 jogos até aqui. O Pedro foi titular em 5 partidas e entrou no decorrer de 2. Ou seja, o Pedro só não disputou 2 jogos com Paulo Souza: a Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro e o clássico com o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Então, galera, é o seguinte, não tem essa de Pedro mal aproveitado, não tem essa de Pedro triste no Flamengo e não tem essa de que ele nunca seria convocado porque ele é reserva. Todas essas 3 coisas não existem. O que me incomoda é que estão fazendo um esforço estratosférico para tirar o Pedro do Flamengo e levar o Pedro para o Palmeiras, justificando apenas a questão da reserva. Mas como eu falei agora há pouco,
Quando ele jogava fora do Brasil, ninguém se lembrava que o Pedro era reserva, ninguém cogitava que o Pedro estaria infeliz, que o Pedro poderia ter mais oportunidades no Brasil. Todo esse esforço é uma tentativa, ao meu ver, desesperada, de criar uma rivalidade que não existe e de reforçar um rival que até agora não se encontrou. O Palmeiras vem reforçando seu elenco, ainda não tem um 9 de origem, né? E vê no Pedro a salvação dos males, né? A salvação que eles precisam, um milagre que eles precisam, e utilizam até essa possível contratação do Pedro como uma cortina de fumaça para apagar as últimas notícias, né, acerca do clube paulista. Então, o Palmeiras tenta o Pedro porque não tem uma pessoa nessa posição, utiliza essa possível contratação como uma cortina de fumaça. A mídia, que é o que mais me incomoda, embarca numa rivalidade que não existe e começa a especular mal-estar, especular problemas no elenco que não existem e corroboram para um discurso em massa que não existe. Não existe esse discurso. O Pedro sempre mostrou estar muito feliz no Flamengo. E se um dia chegar o momento do Pedro deixar o Flamengo, vai ser com o aval do clube, com o aval do jogador e aí com um bom negócio para todas as partes. No momento, o Flamengo não tem interesse e é muito claro o posicionamento. O Flamengo só vende o Pedro pela multa. Então, se o Palmeiras quiser vir contratar o Pedro, só leva o jogador pelo pagamento da multa rescisória, que é mais ou menos 600 milhões de reais. Então eu acredito que caso venha uma possível saída do nosso artilheiro Reverência, isso só vai acontecer na próxima temporada. Mas eu quero saber o que você acha desse caos todo que causaram sobre uma possível transferência do Pedro para o Palmeiras. Comenta aqui pra gente trocar uma ideia. Não esquece o mais importante, deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Saudações rubro-negras. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras.